Deus. Muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Você está aqui e veio buscar uma mensagem de fé para o seu coração. E nós vamos seguir então na nossa mensagem de estudo, aprendendo a conhecer a si mesmo. Quantos, a maioria aqui estava então no domingo passado. Quantos foram abençoados com a mensagem do domingo passado? Glória a Deus. Nós temos gravado, os áudios para justamente compartilhar com você, para que você continue ouvindo, meditando e orando. E nós vamos continuar a falar hoje, o que nós iniciamos a semana passada. Eu falei que essa mensagem ela está dividida em 4 partes. Então hoje é a parte 2. E em cima aqui do que Jesus fala de nós não julgarmos o próximo, porque seremos julgados, pois com o critério com que o julgo, aqui eu quero chamar a atenção o critério. Qual é o critério que você julga o comportamento do próximo? Cada um tem um critério. Cada um tem um critério. E esse critério, na maioria das vezes, é o ponto de vista ou a forma como você enxerga o mundo e as circunstâncias. E cada um de nós temos um critério. Claro, queremos buscar o critério que é um valor número 1, que é a palavra de Deus. Esse deve ser o critério, sobre todos. No entanto, no relacionamento, nós, interpessoal, seja entre irmãos, seja entre pais e filhos, seja entre cônjuge, casal, namorado, empregado, patrão, empregado e patrão, cada um tem um critério. E às vezes, uma pessoa usa um critério com você que você não acha justo, ou você acha que foi exagerado, e é justamente esse o ensino que Jesus quer passar. Olha, o critério que você está usando, você está usando desse critério, não esqueça que você também será julgado nesse mesmo critério. E na maioria das vezes, nós colocamos um critério de acordo com a nossa personalidade. A forma como nós enxergamos o mundo e a vida tem muito a ver com a nossa personalidade. Tem também, a nossa personalidade é formada do nosso temperamento com o nosso caráter. A personalidade é formada do nosso temperamento com o nosso caráter. E o temperamento eu estou usando aqui da teoria do filósofo grego Hipócrates, que é a teoria dos 4 temperamentos. Segundo Hipócrates, existem 4 personalidades. É ela, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Eu compartilhei com vocês o diagrama mesmo que eu mostrei a semana passada, dos pontos positivos e dos pontos negativos, para que você, o alvo dessa mensagem, desse estudo, é para que você conheça a si mesmo, que nós venhamos a ser pessoas melhores. Quem trabalha em indústria aqui, que tem aquela certificação ISO 9000, conhece aquela certificação ISO 9000? O ISO 9000, qual que é o objetivo do ISO 9000? É melhoria contínua, Quem estuda administração, já estudou, sabe do PDCA, o plano, o desenvolvimento, cheque e aplicação, para buscar justamente essa melhoria contínua. As indústrias têm o ISO 9000 para a busca da melhoria contínua no processo e no produto final que vai ser oferecido lá para o cliente. Nós estamos buscando essa melhoria contínua todos os dias para nós, para sermos pessoas melhores. Eu quero ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui no ano passado. Você quer ser uma pessoa melhor? Amém? Então, diga para a pessoa que está do seu lado, não esqueça disso. Olha, diga para ela assim, não esqueça disso, que eu estou em obras, então tenha paciência comigo. Não esqueça disso. O importante é não esquecer desse ponto. Por quê? Porque como nós vimos a semana passada, cada personalidade, cada temperamento tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo. E o nosso alvo aqui é permitir Deus transformar os nossos defeitos do temperamento em virtudes. E só Deus pode fazer isso. Eu falei também a semana passada no estudo que, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria ter uma consulta com um psicólogo, para você então conhecer-se um pouquinho mais. No entanto, o trabalho do psicólogo, ele fica limitado. Eu já ouvi de várias pessoas e vários profissionais que até falam assim, ele chega a ter um momento na consulta ou no tratamento, ali no processo, que ele chega assim e pergunta para você, você tem alguma religião? Se não tem, deveria ter. Por quê? Esgotou. O psicólogo ele tem ferramentas para te ajudar a se conhecer, mas o psicólogo ele não te transforma. Ele te ajuda a conhecer um processo que está acontecendo com você, mas o psicólogo ele não transforma.
Aí quando muitas vezes ele vai te encaminhar para onde? Para um psiquiatra, porque o psicólogo não pode medicar, dependendo do processo, dependendo do estado da sua saúde emocional, então ele te encaminha para o psiquiatra, porque assim o psiquiatra ele pode te medicar. Veja, não tem ainda assim a transformação. O que tem é algo paliativo, um medicamento que muitas vezes funciona, em muitos processos aí, às vezes é só um medicamento, só um remedinho que já ajuda. Mas tem outros processos, falando da nossa personalidade, não é remédio que vai transformar. O remédio não vai transformar a nossa personalidade. Estou falando de personalidade, não estou falando de problemas psicossomáticos, tá? Estou falando de personalidade. Então, um psicólogo, ele vai te ajudar, psiquiatra, ele vai medicar, mas eles não vão transformar. Somente quem transforma a personalidade é Deus. Só Deus. Então, por mais que nós estamos aqui estudando e estamos reconhecendo aí os nossos pontos negativos, a ênfase que Jesus dá aqui é: ore, peça, busque, bata, até você receber. Receber o quê? A transformação. Porque Deus sabe dar coisas boas, assim como o homem mau sabe dar coisas boas para o seu filho. O homem mau aqui somos nós, todos nós ainda temos um lado mal dentro de nós. Mas Deus, olha só, eu tendo ainda a minha natureza má, se meu filho pede água, eu não vou dar veneno, mas pelo contrário, eu vou dar água. É isso que Jesus está falando, muito mais Deus. Se você quer a transformação, então somente Deus pode pedir. Então essa é a nossa oração nesses dias, meus irmãos. Que você reconheça, não estamos nesse estudo com o objetivo de julgar o próximo, de, o irmão ali é colérico, o irmão ali é sanguíneo, o irmão... Não, primeiro, aprenda a conhecer a si mesmo, reconheça que o outro irmão é diferente de você, ok? Ele também tem a personalidade dele, e vamos buscar o equilíbrio, respeitando então, poxa, o tal irmão se comportou assim, agiu assim, esse é o lado negativo dele, poxa, eu vou orar para que Deus assim o console, porque assim como você está buscando transformação, o teu irmão também está buscando transformação. Personalidade então é formada do nosso temperamento. Temperamento você não escolhe, o temperamento é dado por Deus. E tem muitas vezes o temperamento é pelo DNA do seu pai, mãe, vô, avó. Você pode ver, você é parecido com alguém da sua família, no temperamento. Aí eu falei que então, nossa personalidade é formada do temperamento e o caráter. Já o caráter, ele é aprendido. Não, a ênfase nesse estudo não é falar no caráter, num outro momento falarei do caráter. Mas o caráter, ele é aprendido. Aí tem muito a ver com o ambiente da sua família, o ambiente familiar, o ambiente o meio em que você vive é que vai formar então o seu caráter. Mas o ponto aqui não é falarmos do caráter. Eu quero falar só do temperamento, da personalidade, que é o alvo de Deus para mim e para você. E no texto Jesus dá ênfase de, olha, não julgue, não use critérios para julgar o próximo. Antes de você falar do argueiro, e argueiro, falei semana passada o que é, vou repetir. Argueiro é uma partícula separada de qualquer coisa, uma coisa sem importância, ninharia, segundo o dicionário. E trave é uma viga de madeira. Então Jesus está dizendo, olha, você julga o outro por uma coisa tão pequena, quando na verdade você tem uma trave nos seus olhos, ou seja, você não enxerga a complexidade, o quão complexo você é também, o quão difícil você é também. Então você usa de critérios para julgar o próximo, mas você esquece que você também é complicado. Quantos aqui se identificaram que são complicados? Eu me identifiquei, irmão, sou muito complicado, e eu estou nessa busca. Deus me ajuda, me transforma. Eu não sei você, mas eu estou. E hoje eu quero falar, na parte 2, do segundo temperamento. Semana passada eu falei do sanguíneo, que é aquele impulsivo, né? Os pontos positivos, é comunicativo, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro. Ele é aquele falante, né? Mas ele também, o sanguíneo, é o impulsivo, é o inseguro, é o exagerado. E hoje eu quero falar do colérico. Colérico é o segundo temperamento que eu quero falar hoje. Quem é o colérico? Pontos negativos do colérico, do temperamento ou personalidade colérica. Ele é iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astuto. Mas os pontos positivos, ele é enérgico,
resolvido, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Uau! Então, hoje quero usar, como eu tenho feito nos nossos estudos, sempre usando um personagem bíblico para trazer aqui para você o lado dele não transformado, e quando Deus transforma, olha a virtude que pode acontecer. E hoje o temperamento ou personagem, temperamento é o colérico, mas o personagem que eu quero trazer aqui da Bíblia, temperamento colérico, é Paulo. Então, quando falamos de sanguíneo, usamos Pedro. Agora vamos falar do colérico, lembremos de Paulo. E se você já leu algumas cartas ou conhece um pouquinho da biografia de Paulo, então, se você é colérico ou se você se identifica com alguma coisa do colérico, então essa mensagem é para você. Só lembrando que a nossa personalidade, então, segundo Hipócrates, existem os 4 temperamentos e você não tem só um temperamento na sua vida. Na maioria das vezes, você vai ter 2 temperamentos. 2 temperamentos. Um que é primário e o outro que é secundário. Então, eu vou dizer só para você entender um pouquinho. Olha só, eu no trabalho, eu sou colérico. Tenho iniciativa, sou líder, não espero fazer, sou decidido. Mas para comer, eu sou fleumático. Eu como devagar. Eu não tenho pressa. No trânsito, olha, incrível, eu sou fleumático. Eu não me importo se me fecharem. Eu não reclamo, não bato a mão na buzina. Então, veja, o meu temperamento secundário é fleumático, mas às vezes eu tenho momentos melancólicos também. Então é isso, sabe, talvez você se feche assim, eu não sou colérico, eu sou sanguíneo, então, eu sou melancólico. Não, em cada um de nós temos um pouquinho, tem um temperamento que tem mais ênfase na sua vida. Depois tem um outro segundo. Mas em algum momento, determinada situação ou pressão da vida, você vai agir de acordo com um dos temperamentos. Então é importante você permanecer com o seu coração aberto, mesmo que você não seja um colérico. Amém? Então, Paulo, o colérico, e é interessante porque o apóstolo Paulo, a biografia dele, não se fala muito dele antes de Cristo, como falamos de Pedro a semana passada. 95% das experiências registradas na Bíblia do apóstolo Paulo, são todas elas depois da conversão. Todas elas, em sua maioria, são depois da conversão. Então, na conversão e na busca pelo Espírito Santo, como Jesus diz, pedir, buscar e bater, nesse processo de transformação vai ter momentos de virtudes, mas vai ter aqueles momentos de 5 minutos em que você dá aquela recaída na sua personalidade, dá aquela recaída no seu temperamento. Assim como nós vimos em Pedro, vamos ver isso também no apóstolo Paulo. E olha só, algo só para chamar a atenção. A maior parte e os mais cruéis ditadores da história eram coléricos. Uau! Quem era Paulo antes de se converter? Paulo era alguém decidido, religioso, leal. Então, um colérico, muitas vezes, ele é decidido. Se é verde, não discuta com o colérico, vai ser verde até o final. Ele vai ser leal naquele que é verde. E Paulo, então, sendo um judeu, perseguia os novos cristãos que estavam acreditando em Jesus Cristo. Então, na visão de Paulo, aquilo era uma blasfêmia ao Deus verdadeiro. Então, tinha lá vários decretos para prender aqueles todos que eram seguidores. E Paulo, então, como bom colérico, ele era cruel, não tinha dó, não importava se era pai, mãe, se era criança, ele pegava todos e lançava ao cárcere, prendia. Este era Paulo, então, antes da sua conversão. Saulo, antes de ser chamado Paulo, ele era Saulo, ele tinha ódio e grande aversão a todos que eram seguidores de Cristo. Esse é o colérico não transformado. Mas aí acontece que Saulo, indo novamente em direção a uma cidade chamada Damasco, para prender um novo grupo de cristãos, ele tem um encontro com Cristo.
um encontro que transformou a vida dele. Apareceu uma luz, você lembra a história, está lá em Atos 9, apareceu-se uma luz, e no meio da luz ouviu-se uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo não estava perseguindo a Cristo, mas estava perseguindo aqueles que criam em Cristo. Mas ali Jesus está dizendo, ó, se você percebe quem crê em mim, você está perseguindo a mim também. E ali, dada essa experiência, Saulo ficou por 3 dias cego. Então ele ficou cego. E depois dessa experiência, está lá no começo da biografia dele, que ele ficou cego, Deus mesmo deu a direção para ele. Olha, você vai, procurar um homem. E no mesmo momento, em outro lugar, Deus estava falando com esse homem, chamado Ananias, para esse homem aconselhar, discipular este jovem cruel, decidido, obstinado, a discipularam a ser um seguidor de Cristo. E aí Ananias tem então essa experiência com Deus, Deus fala com ele, Ananias até meio que titubeia, discute com Deus, mas Deus, eu vou discipular, vou visitar esse aí, mas é esse aí que está perseguindo todos os cristãos. É mais ou menos assim. Um colérico muitas vezes ele é cruel, ele é decidido, ele é teimoso, às vezes ele machuca alguém. E Ananias já convertido, Deus fala com ele, e Ananias fica ali, mas peraí, mas é ele que está fazendo mal para nós, mas Deus fala, vai, porque ele é para mim. Achei interessante demais. Deus fala assim para Ananias, vá, porque ele é para mim, vaso de honra, meu escolhido. Muitas das vezes, aquela pessoa que você, porque tem aquela coisa, de a primeira impressão é a que fica. Um colérico às vezes não dá, a primeira impressão que fica de um colérico é ruim. O cara sisudo, o cara grosso, ela fala muito austero comigo. Às vezes a primeira impressão é essa. Mas olha, Deus está mostrando que não tem personalidade melhor que a outra. Deus não escolhe ninguém também por causa da sua personalidade. E aqui quando eu falo personalidade, leia-se temperamento. Deus não escolhe você porque você é um fleumático calminho. Deus não escolhe você porque você é um melancólico organizado. Deus não escolhe você porque você é um sanguíneo comunicativo, entusiasta. Deus não escolhe você porque você é um colérico ativista que é decidido. Deus escolhe você porque Ele te ama. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Deus tinha um plano e um propósito para a vida de Saulo, mas Ananias, o crente, estava ali. Mas Deus, Pois é, olha aí. Quando muitas vezes nós queremos desistir de alguém, Deus está ali falando, não desiste. Porque Ele é meu escolhido. Ele é meu escolhido. Na verdade, o início é assim, o que você está vendo é isso. O que você está vendo é este jovem, cruel, decidido. O que você está vendo é essa pessoa, teimosa, obstinada, iracunda, porque esse é o colérico. Mas Deus não olha como o homem vê. Deus vê o coração. E Deus vê o coração já transformado. Coração já transformado. Por isso que Deus não desiste de mim. Por isso que Deus não desiste de você. Por mais que você tenha aqueles momentos de recaída, Deus não desiste de você, porque você é vaso escolhido para Ele. No primeiro momento da personalidade de Paulo, nós podemos citar aqui como qualidade a força de vontade. Força de vontade é uma característica muito forte dos coléricos. Quando ele decide fazer algo, ele vai. Às vezes, por que ele machuca muitas pessoas? Porque ele atropela todo mundo, mas ele vai em busca do alvo, do projeto, daquilo que ele está decidido a fazer. Então ele é determinado, insistente, ele prossegue até atingir o seu alvo. Por isso que muitas vezes, até tem referências, ele escrevendo, olha, o meu alvo é Cristo. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão. Porque as que para trás ficavam, os crentes, alguns não queriam seguir ele, alguns ficavam falando do passado dele, e ele mesmo tinha briga interna com a sua personalidade. Mas ele mesmo, em oração e falando consigo mesmo, e escrevendo para a igreja, ele dizia, olha, esqueço, errei, é verdade, errei no passado, fui mal, fui cruel, mas eu esqueço tudo isso.
Sabe, a primeira pessoa que tem que esquecer. Vão te acusar, vão lembrar dos seus erros do passado, da sua personalidade, vão lembrar. Mas quem tem que estar resolvido é você. Em primeiro lugar é você. Você tem que se perdoar. Você tem que se aceitar. Porque se você não se perdoar e não se aceitar, você não vai para frente. Olha o que o Paulo fala: esqueço-me para ir adiante. Ou seja, se eu não esquecer, eu não vou adiante. Não adianta que eu ficar lamentando porque eu falei, a minha personalidade, como nós estamos estudando aqui, toda personalidade tem o seu ponto negativo e o seu ponto positivo. E muitas vezes as pessoas vão lembrar, às vezes, a maioria das vezes, só vão lembrar, na verdade, do seu ponto negativo. Vão apontar o dedo com o seu ponto negativo. São os que julgam, são os que usam critérios. Mas o alvo de Deus aqui é para você. Você, filho, filha, se aceite, se perdoe. Se aceite e se perdoe. Aceite você do jeito que você é. Mas eu queria ser menos bravo. Eu queria ser menos teimoso. Se aceite do jeito que você é. Deus te criou assim. Agora, a boa notícia é o seguinte: só Deus pode transformar. Ele te criou assim, mas Ele pode transformar. Ele é poderoso sim, para lhe transformar. Mas o mais importante, você já falhou no passado. E não estamos aqui numa igreja de pessoas perfeitas. Não estou pregando aqui também porque eu sou perfeito. E não estou pregando também para você ser perfeito. Mas estou pregando e ensinando você a ser uma pessoa melhor. Eu estou em busca de ser uma pessoa melhor. Se o seu alvo é ser uma pessoa melhor, sabe por que muitas vezes as pessoas têm medo de entrar na igreja? Às vezes tem pessoas que falham, que erram dentro da igreja. E às vezes ela mesma decide não mais frequentar, não mais fazer parte daquele grupo. Não porque a expulsaram, às vezes é porque ela mesma se coloca com medo de a julgar. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Às vezes não vão falar nada. Ninguém vai falar nada, mas a própria pessoa está aceitando a seta de ser condenada, de que vai acontecer isso. Por isso eu digo e repito: se perdoe. Esqueça as coisas que para trás ficam. O esquecer aqui, meu irmão, é crer que Deus te perdoou e também se perdoar. Porque se eu for olhar para o meu passado, as coisas que eu já falei na minha personalidade, olha, eu já teria desistido de tudo. Não iria em busca de mais uma chance. Então, por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque cada dia é um novo dia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, força de vontade. E assim, a força de vontade está atrelada ao quê? A que Deus me perdoa e eu também vou me perdoar. Mas você foi assim. Eu fui, é verdade. Verdade, você tem razão. Eu fui. Agora, eu sou outra pessoa. Às vezes no casamento acontece muito isso. Mas você está pedindo perdão de novo. 70 vezes 7. Você que é casado ou você que vai casar, lembra aí tua noiva, lembra aí teu noivo, 70 vezes 7, viu? Você que ainda vai casar, lembra disso, é 70 vezes 7. Porque muitas vezes você se resolve ali o conflito e tal, aí vai lá na frente, aí falha de novo. Pois é, estou num processo de transformação, tenha paciência comigo. Amém? Olha só, outro ponto também do colérico e do apóstolo aqui, é a questão da intolerância. Esse é um ponto, um aspecto aqui já negativo. Intolerância. Teve um momento, lá em em Atos capítulo 15. Abra comigo lá a sua Bíblia, vamos ler essa referente, Atos 15. Deixa eu te mostrar esse lado negativo aqui do apóstolo, olha só. E aqui ele já cristão, irmãos. Aqui ele já sendo apóstolo, sendo um homem usado por Deus. Atos 15, o versículo é o 36. Amém? Estão comigo? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Paulo e Barnabé eram mais ou menos parceiros ali na liderança missionária. Aí Paulo disse assim: olha, voltemos agora
para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas aí Paulo, olha só, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esse irmão aqui, que Barnabé queria levar, é João Marcos, o apóstolo. Marcos. Teve um momento que no trabalho missionário, Marcos fazia parte da equipe, do time, mas ele decidiu não ir, não acompanhar. E aí Paulo está lembrando disso, olha só. Paulo está lembrando disso, que esse irmão falhou conosco lá atrás. Então não acho justo. O colérico trabalha muito com isso, com a justiça, com o que faz, com o que ele faz e com o que os outros fazem com ele. Então Paulo está dizendo aqui, eu não acho justo levar alguém conosco que lá atrás falhou, nos abandonou. Sabe qual foi o resultado aqui? Barnabé, que era parceiro de Paulo, falou, não, mas eu quero que Marcos vá com a gente. Paulo bateu o pé, não vai. Irmãos, se você continuar lendo o texto aqui, os dois brigaram. Paulo e Barnabé se separaram. Os dois eram os dois líderes da igreja por causa de uma pessoa, por causa de um erro lá atrás. Olha só, acabei de falar aqui agora que Paulo escreveu que, olha, esqueça-me das coisas que para trás. Olha só, Paulo esqueceu dos erros deles, mas ele não foi capaz de agora perdoar, nesse momento, ele não foi capaz de perdoar um erro de alguém que falhou com ele lá atrás. Nossa, conhece pessoas assim? Ou talvez você já foi assim? Não, eu não confio naquele irmão. Mas por quê? Não, porque aquele irmão, uma vez, ele me pediu um dinheiro emprestado e até hoje não pagou. Olha, nós vamos fazer uma comunhão lá na casa de tal fulano. Fulano? Ah, não sei se eu vou. Por quê? Não, porque certa vez, aquela pessoa, eu estava lá na igreja, estava limpando, estava ajudando, e aquela pessoa nem me ajudou, ficou lá, sem fazer nada, por causa de um erro, um argueiro. Não é esse o texto de Jesus? Por causa do argueiro no olho do irmão. Mas Paulo não estava enxergando a trave. Olha, presta atenção, neste momento, ele está sendo intolerante. É um dos aspectos do colérico. E olha assim, estou mostrando, Paulo já cristão. Então isso pode acontecer com você, comigo? Sim, mas espera aí, ainda não é o final da história. Estou demonstrando que nesse processo, e esse é o alvo aqui do nosso estudo, que nesse processo de busca por transformação, vai ter os deslizes. Às vezes você mesmo vai falhar com o próximo. Agora aqui Paulo provocando uma divisão na igreja, gente. Todo mundo lembra de Paulo, o líder, abriu muitas igrejas, escreveu as cartas, mas olha só, ele teve um ponto negativo na biografia dele também, essa intolerância. Um outro aspecto, e essa intolerância vai ser transformada, calma que eu vou chegar lá. Outro aspecto da vida de Paulo era a autossuficiência, ou o colérico, ele é muito autossuficiente. Isso é muito do colérico, ele se acha capaz, ele nunca pede ajuda. Porque ele consegue fazer tudo. Ele consegue tocar, cantar, pregar. Ele consegue, se for no futebol, cobrar o escanteio, ir lá na área, cabecear e ainda ser o goleiro para defender. Esse é o cara, é a personalidade, é a pessoa da personalidade que consegue fazer tudo sozinho. Sozinho. O colérico, ele gosta muito de ser independente e seguir sozinho. E aqui sozinho, não estou dizendo de sozinho de se isolar, não. É sozinho de fazer. Ah, ninguém vai fazer comigo? Então eu vou e faço. Ele é uma pessoa, lembra que o colérico, ele é decidido. E ele não faz murmurando, ele não faz cabisbaixo, não. Ele simplesmente vai e faz. O colérico gosta de ser independente, de fazer as coisas sozinho, de tomar a iniciativa. Paulo, por que Paulo abriu muitas igrejas, né? Ele fala aqui para Barnabé, vamos voltar para visitar os irmãos, porque Paulo é esse.
Se ninguém vai comigo, eu vou. Sabe o que aconteceu aqui? Barnabé se separou de Paulo. Ah, é? Você vai para lá? Tudo bem, pode ir. Eu continuo, eu vou. Mas o colérico não é desse de tipo assim, eu não preciso de você. Não é desse tipo de pessoa. Eu não preciso de você. Não, ele só reconhece que ele é capaz. Então ele vai e faz. Então a pessoa de personalidade colérica é muito difícil de pedir ajuda. Muito difícil. Aguenta a dor sozinho, sozinha, muitas das vezes. E aí, o que acontece, a advertência aqui é que o colérico, você da personalidade colérica, deve tomar cuidado, pois com toda esta autossuficiência, você pode se gloriar-se querendo os méritos próprios. Esse é o problema da personalidade autossuficiente. Porque ele vai fazer, e ele vai. Ele vai conseguir? Ele vai. Ele vai. Ele é decidido, ele é teimoso, essa teimosia positiva. Eu vou fazer. Não sei designer, eu vou aprender. Não sei criar site, eu vou aprender. Eu não sei como administrar a empresa, eu vou aprender. Esse é o colérico, é decidido. Só que aí, no aspecto negativo, muitas vezes, aí é quando ele fica prepotente. Por quê? Ele coloca as obras, o que ele fez, está vendo? Eu sou capaz. Então, além de ser autossuficiente, ele corre o risco de se vangloriar e querer os méritos, e de achar que muitas das coisas que estão acontecendo é por causa dele, é porque ele fez. Sabe aqui, nós só temos essa casa, porque eu estou fazendo, porque eu pus a mão na massa. Às vezes no casamento isso é ruim, porque aí o colérico, você sabe, e nós vamos chegar lá no final, onde eu vou mostrar que os opostos se atraem. A pessoa de personalidade colérica às vezes joga na cara do outro. Está vendo? Nós só temos isso porque eu fiz. Você lá atrás quis existir. Você lá atrás não me apoiou. E como o colérico é decidido, ele vai, mesmo sem apoio. Mesmo sem apoio, ele vai. Ele segue o barco. E o colérico, ou essa personalidade não transformada, vai chegar nesse momento em que as coisas acontecem, ele acha que é por causa dele. Quem entende futebol deve se lembrar das entrevistas do Luxemburgo. Luxemburgo, quando o time perdia, ou era o juiz, ou eram os jogadores. Mas quando ganhava, foi a minha estratégia, foi o que eu fiz. Lembra disso? Então, a pessoa de temperamento colérico ou personalidade colérica, ela se envaidece. Por quê? Porque ela é capaz, ela vai e faz. A pessoa também de personalidade colérica, ela é líder, ela é dinâmica. Onde ela estiver, ela vai assumir o comando. Não porque ela vai brigar para querer o comando, ela não briga por poder. Ela simplesmente, pela personalidade dinâmica e mente lógica, ela acaba que dando resposta ou solução, ou vai lá e resolve os problemas. E por ela ser uma solucionadora de problemas, muitas das vezes acaba se tornando um líder. Tem um momento lá em Atos 27, vou só resumir a história, depois você pode anotar aí, Atos 27, está lá do versículo 13 a 25. Só vou falar para a gente não gastar muito tempo nas leituras aqui. São muitos textos de referência. Acredite em mim, está lá na sua Bíblia. Por isso anota a referência. Lá em Atos 27, de 13 a 25, é um momento de outra viagem missionária. O barco está para sair, Paulo anuncia, olha, não é bom que a gente vá. Mas Paulo estava como um prisioneiro. E acontece o quê? Que nessa viagem missionária decidiram ir. Aí acontece um naufrágio, tempestade, o barco quase se destrói. E aí Paulo, em meio ao desespero de toda a tripulação, inclusive do capitão, Paulo, mesmo sendo prisioneiro, Paulo levanta a voz e ali diz, olha, calma, nós não vamos morrer aqui, porque Deus tem um propósito para nós. Paulo assume a liderança do barco, mesmo sendo prisioneiro. Paulo dá a solução, dá a palavra, e o final da história é que eles chegam lá na outra cidade, eles chegam ao final da viagem missionária. Mas veja, essa é a personalidade colérica. Mesmo no momento, por isso é bom às vezes, ir na igreja ou num grupo, nós vamos encontrar várias personalidades, porque um completa o outro. Nesse momento, imagina, olha só as personalidades aqui agindo, no momento do desespero, do naufrágio. Imagina um sanguíneo nesse navio.
Ele iria dizer assim: o navio vai afundar, nós vamos morrer, que é o falante, né? O que fala, nós vamos morrer. O fleumático, que é aquela pessoa calma, mais lenta, que é sempre o último a falar, ele pensa assim: o que está acontecendo? O mundo está caindo, mas ele está perguntando: o que está acontecendo? O melancólico, ele está ali: eu sabia que eu não devia ter vindo para cá. E chorando e falando: eu sabia. Porque a personalidade melancólica, nós vamos chegar lá, tem um lado pessimista e um lado muito emocional muito forte. E aí nessa hora é bom ter um colérico, uma personalidade colérica. O colérico, mais ou menos, ele fala assim para o sanguíneo: cala a boca, fica quieto. Fleumático, levanta daí, vamos ajudar a tampar ali, ajudar a trabalhar. Melancólico, engole o choro. Não é bom? Se você souber e respeitar as diferenças, você vai perceber que cada um, nós precisamos de todas as personalidades. E nessa igreja, eu tenho certeza que nós temos todas as personalidades. E você precisa agir do jeito que você é, aceitando você do jeito que você é. Quando você não age, fica faltando alguma coisa. Imagina um navio afundando, o sanguíneo fazendo alarme, o melancólico chorando, o fleumático sentado. Se não tivesse alguém de personalidade colérica, o navio acabou a história. Mas graças a Deus quem tem uma personalidade colérica nesse navio. Paulo se levanta e fala: não, gente, calma aí, vamos resolver. Vamos fazer alguma coisa. E é o que acontece. Amém? Por final, só mais alguns pontos aqui da vida do apóstolo Paulo. Talvez você já está se identificando, né? Aleluia. Olha só, uma pessoa de personalidade colérica, ela é também uma pessoa motivada. Porque quando Deus fala com uma pessoa, como eu falei, o colérico ele é teimoso, ou seja, decidido, teimoso. Tem vezes que ele é teimoso para o bem, muitas vezes ele é teimoso para o bem, ele acredita naquilo. O ruim é quando ele é teimoso para o mal, a coisa não é aquilo, mas como ele é teimoso, né, vai. Mas o pessoa de personalidade colérica, ela é motivada, ele é otimista. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo, ele fala assim, muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1, 3 vezes flagelados com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, viagem sem conta, exposto a perigo nos rios e a ladrões também. Aí Paulo vai falando uma lista de coisa negativa que aconteceu com ele. Mas aí, chega no final, aí Paulo fala, mas eu continuo motivado, porque em todas essas coisas Deus tem um propósito para a minha vida. Ele é motivado. Mas com que uma pessoa de personalidade colérica se motiva? Ele não se motiva com as circunstâncias, porque circunstância não motiva ninguém. Tem hora que vai estar bom, mas tem hora que vai estar ruim. Uma pessoa de personalidade colérica transformada, ela se motiva com o plano e o propósito que Deus tem para a vida dela. Então acredite no propósito que Deus já falou com você. Acredite, vá até o fim. Mas as portas fecharam, mas vai até o fim. Amém? E por último, uma pessoa de temperamento ou personalidade colérico, muitas vezes ela é ativista. O que é ativista? Uma pessoa não transformada, ela só encontra paz, ou somente se sente útil se ela estiver fazendo alguma coisa, cercada de muitas coisas e ocupada. Então, uma pessoa de personalidade colérica, você sempre vai ver essa pessoa ocupada, sempre vai vê-la ocupada. Mas não é porque isso é ruim, não, é porque ele se cerca, ele não é preguiçoso. Então tem para fazer? Vamos fazer. E ele sempre vai com intensidade, por isso que ele está ocupado, porque ele não entra de meia sola, ele entra de sola inteira. Ele não entra, devagar, ele entra com tudo. E uma pessoa assim, não transformada, ela destrói a vida dela. Porque ela chega num nível de estresse, é tanta pressão que ela acumula para si, que ela começa a ficar doente. Se casada, no casamento, ela não tem tempo para a esposa e filhos, por causa do trabalho, por causa do ativismo. Agora Paulo, olha só, ele é essa pessoa de temperamento colérico. Mas aí lá em Filipenses 4, por favor Marcos, projeta para mim, do verso 11 em diante, 11, 12 e 13, Filipenses 4.
11, 12, 13. Paulo, antes aqui, Paulo ele é ativista, ele é uma pessoa, poxa, que vive fazendo as coisas, mas olha o que diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, mesmo dando certo ou mesmo dando errado, estou contente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora vem o verso 13, por favor, Marcos. Olha a famosa frase que você lê, às vezes, aí em frases de boleia de caminhão, ou hashtag nas redes sociais: tudo posso naquele que me fortalece. Para um colérico não transformado, o que fortalece ele? É ele estar ocupado, ele se sentir útil. Se ele é útil, se ele está fazendo uma coisa, ele está fortalecido. Se ele não está, nossa, está mal, ele está para baixo. Mas Paulo ele encontrou a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Não é no dinheiro, não é trabalhando muito para ter o dinheiro. Não é fazendo as coisas porque o colérico, como ele faz muito, então muitas vezes ele espera o reconhecimento. Por isso Paulo diz: eu sei o que é ser honrado, porque ele fazia muitas coisas, mas Paulo diz também: eu sei também o que é ser humilhado. Então, tanto quando eu fui honrado, quando eu fui humilhado, eu reconheço que agora não é mérito mais meu, mas foi Deus que me fortaleceu. Então, uma pessoa de personalidade colérica, muitas vezes ele se frustra, por quê? Porque ele está fazendo, mas não tem reconhecimento. Então, ele se frustra no trabalho, porque ele é o que trabalha mais do que os outros, é o que chega primeiro, é o que sai por último. Quando o chefe pede, ele está lá, nunca diz não. É de personalidade colérica. Mas aí demora a vir o reconhecimento, e algumas vezes vem o reconhecimento para o outro, e aí ele se vê em justiça. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele entende: tudo posso, porque é o Senhor que me fortalece. Encontre paz no seu trabalho. Não veio reconhecimento ainda, pastor. Encontre paz. Deus tem um lugar para você. Sua motivação não pode estar por detrás do reconhecimento das pessoas. Não estou dizendo que é ruim, viu? É bom. Quem não gosta, né? Eu gosto. Receber um elogio. Pô, que legal, você pregou legal. A mensagem falou comigo. Pô, que legal, isso é bom. Isso massageia a alma. Claro que é bom. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o apóstolo Paulo diz: vão ter momentos que também vão falar mal. Por isso, não se desmotive, que a tua força não vem do elogio. Pode ser combustível, como dizem, né? O elogio é combustível. Não, para mim não pode ser combustível. O combustível tem que ser a paz que eu encontro no Senhor. A paz que eu encontro no Senhor. O elogio muitas vezes vai ser a água do radiador, para não deixar o motor esquentar. Mas não pode ser o combustível. E olha assim, ó, por final, irmãos, Paulo, depois de transformado, lá em 2 Timóteo, por favor, Marcos, projeta para mim, 2 Timóteo 4,11, uma pessoa de temperamento transformado, que está buscando Deus, que vê Deus no processo. Olha como ele chega no final. Lembra que ele foi intolerante com a falha lá de Marcos. Barnabé queria levá-lo, mas Paulo falou: não vai. E o resultado foi que se dividiram. Mas já agora aqui, ó, 2 Timóteo 4,11, Paulo lembra e diz o seguinte: somente Lucas está comigo. O colérico sempre lembra quem está com ele, do início ao fim. Mas toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O mesmo que ele não queria lá atrás, agora ele está falando: me traz ele, porque ele me é útil para o ministério. Sabe, por mais que você já tenha falhado com alguém, reconheça, e à medida que você está nesse processo, Deus vai mostrando para você: você não precisa do próximo. A sua personalidade autossuficiente faz ser independente, te faz muitas vezes rejeitar as pessoas. Mas seja amável, seja humilde. Seja humilde. Paulo chega aqui no momento em que ele reconhece: poxa, eu preciso. Ah, mas ele falou comigo. Os outros vão falar: mas Paulo, você está chamando Marcos? Foi aquele mesmo que lá atrás falhou com você, que você falou que não queria, mas agora eu reconheço, ele é útil para mim. A pessoa de personalidade colérica, às vezes ele machuca muitas pessoas, por rejeitar, às vezes por ser duro, às vezes por não dar uma segunda chance. Mas nesse processo de transformação, você precisa reconhecer
que todos são úteis. Todos são úteis. E interessante que Paulo reconhece que é útil para ele, vai ajudar ele no ministério. Lá atrás não ia, porque Paulo foi intolerante. Mas agora, Paulo está reconhecendo, eu tenho que ser mais humilde, tenho que ser mais amável. Paulo foi tão humilde, irmão, tão humilde que ele não se envaidece mais. Não se envaidece mais. Teve um momento em que Paulo operou um milagre e o povo se reuniu para endeusá-lo, para dizer que ele era um Deus. Isso está lá em Atos 14. Atos 14 fala disso. Quando Paulo operou um milagre, o povo, poxa, é um Deus que está no meio de nós. E Paulo fala, não, eu não sou um Deus, mas o que eu fiz, a obra que eu estou fazendo é em nome de Jesus. Paulo não recebe, Paulo não aceita mais, sabe, esse elogio que vem pelas obras que ele faz, mas Paulo diz, olha, pela graça eu sou o que sou, pela graça é que eu me esforço e faço mais do que os demais. Paulo em 2 Coríntios 12, 7, ele diz que ele teve uma experiência em que ele orou 3 vezes, mas ele mesmo diz, olha, mas me veio uma experiência, Deus permitiu um espinho na minha carne para que eu não me ensoberbecesse. Olha, ele reconhece, ou seja, ele chegou no final conhecendo a si mesmo, para que eu não me ensoberbecesse. Deus permitiu um espinho na minha carne. O que era esse espinho ninguém sabe, a Bíblia não deixa claro, mas com certeza era algo ruim. Muitas vezes o colérico, ele passa por vexame, situações de humilhação. Deus mesmo permite ele ser levado até o esgotamento, para ele chegar no fundo do poço e reconhecer, olha, não é o que você faz. Por mais que você tenha uma personalidade líder, dinâmica, autodependente, prático, tenha uma mente lógica, você seja motivada, não é você. Paulo chega no final dizendo, é Deus na minha vida. Não vou me ensoberbecer por isso. Não vou me ensoberbecer por isso. E aí Paulo, nesse mesmo texto de 2 Coríntios 12, quando ele diz que não era para ele se ensoberbecer, ele diz, olha, agora eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja, ele se achava forte antes, porque fazia, mas agora é fraco quando ele percebe, não consigo sozinho, por isso manda Marcos vir comigo. Não sou eu quem faço, por isso parem de adorar a mim, não sou eu, mas é Deus que opera através de mim. Amém? E por final, olha só, quero ler esse texto, Filipenses 3, do verso 4 ao 10. A equipe de louvor já pode subir aqui, só quero ler esse texto, nós vamos orar. Filipenses, capítulo 3. Verso 4 ao 10. Olha o que está escrito. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se você não entendeu aqui, Paulo, de tudo que ele fazia, ele era o melhor. De tudo que ele fazia, ele era o melhor. Mas o que ele está dizendo agora? Olha, isso aí tudo era para mim lucro. Mas agora, o que eu considero isso? Como perda por causa de Cristo. Sim, verso 8. Deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uau! Paulo chega aqui e ele fala, apesar de eu ser o melhor em tudo que eu fazia, olha só, eu chego agora e digo que tudo isso
é para mim perca, mas o que eu quero mesmo é ser achado nele. Quero conhecer o poder de Deus. Conhecer a si mesmo te leva a ser uma pessoa mais humilde. Mostrei para você os momentos e virtudes de Paulo, mas ele também teve as suas recaídas. Mas o mais importante é continuar nesse alvo de um processo. Estou em busca de conhecer a Deus e ser achado nele, de tal modo que quando olharem para mim, não vão enxergar a obra que eu faço, mas vão enxergar Cristo. Ser achado nele é ver, olha, tal pessoa era assim, mas olha, era cruel, mas olha como se tornou amável agora. Está perdoando e mandando chamar Marcos de volta. Olha essa pessoa como era orgulhosa, vaidosa, mas olha, apesar de receber todos esses elogios, ele está dizendo que é Deus na vida dele. Olha essa pessoa, ela sempre fazia o melhor, mas olha só, ele está pedindo ajuda agora, está mandando chamar os membros para fazer parte da sua equipe. No final você se torna uma pessoa melhor. Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Uma pessoa então, nessa personalidade colérica, ela é forte na disciplina, tem alvos, trabalha para alcançar os seus alvos, é dedicado no que deseja, mas muitas vezes o que falta uma pessoa nessa personalidade é sensibilidade, empatia, porque ela tão focada nas atividades, às vezes ela machuca pessoas, como fez Paulo, tão focado na sua atividade, machucou o Barnabé, se separou dele, mas no final ele voltou atrás. Por isso é necessário desenvolver esse lado empático. Ao tomar suas decisões, ignora o sentimento das outras pessoas. A falta de tato no relacionamento com as pessoas são as características que precisam ser desenvolvidas numa pessoa com essa personalidade. Reconheça sua ira e a crueldade. Evite dominar, manipular. Uma pessoa como essa, no casamento, ela domina, ela manipula o relacionamento, ela manipula o cônjuge, além de não ser flexível. Nós estamos em busca de ser uma pessoa melhor, cada vez mais parecida com Cristo. Por isso, se esse é o seu alvo, eu convido você agora a orar ao Pai e a dizer: Pai, eu preciso. Por isso, Senhor, mais uma vez eu venho lhe pedir, me ajuda, salva-me, Senhor, dessa personalidade, transforma-me de dentro para fora. Você está no processo, meu irmão. Você está no processo, minha irmã. E Deus, Ele é longânimo, Ele tem muita paciência com você. Ainda que você nesse processo você venha falhar, Deus não vai desistir de você. Você precisa aceitar você mesmo. Você precisa se perdoar os seus erros. Você precisa aprender a perdoar-se, esquecer as coisas que para trás ficaram, para continuar a ir adiante. Vão lembrar, mas você está aí com o alvo de ser alguém melhor, mais parecido com Cristo. Pai, eu oro, Senhor, ó Deus, que assim como Paulo, ó Deus, que teve na sua história e na sua biografia momentos, Senhor, de intolerância, momentos, Senhor, de ira, momentos de autossuficiência, mas o que nós vemos, ó Deus, e damos muito mais ênfase é as virtudes que o Senhor pelo seu poder transformou, em sua graça transformou na vida deste homem, porque ele assim se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo, ele se submeteu, Senhor, ele se esvaziou, ele reconheceu a sua força em Cristo. Pai, nos ensina a caminhar, Senhor Deus, nesse caminho que o apóstolo Paulo caminhou. Oh Deus, assim como o Senhor Deus no seu poder transformou Paulo, o Senhor continua transformando homens e mulheres. E aqui, Senhor, apresento os meus irmãos, venha transformar, Senhor, ó Deus, para que ele ou ela, Deus, no relacionamento conjugal, ó Pai, venha ser flexível, venha ser uma pessoa melhor, para que esse jovem venha se relacionar com o seu pai, com a sua mãe de uma forma melhor, venha se relacionar com seus pares de uma forma melhor, ó Deus, para que este no seu trabalho, ó Deus, venha ser uma pessoa melhor. Esse é o alvo é Cristo, Cristo em nós, nos transformando, nos conformando para sermos a imagem e a tua semelhança, Senhor. Faz isso, Pai,
faz isso. Nos apresentamos, Pai, nos curvamos nossa cabeça, mas abrimos o nosso coração para pedir, ó Deus, e receber, ó Deus, do alto, esse poder, Senhor, transformador. Pai, que a cada dia o Senhor possa nos transformar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar esse hino.